Olá, eu sou o Kevin, eco-repórter do projeto Descendo as Águas, Serra, Terra e Mar. No itinerário formativo da escola Maria José da Penha Frugli, da Enseada, em São Sebastião, rolou a prática da educomunicação por meio de uma coletiva de imprensa com Wagner Gonçalves, turismólogo, guia de turismo internacional e que faz parte da equipe Super Eco, um dos responsáveis pela elaboração do roteiro Caminho das Águas, roteiro turístico pedagógico que valoriza o território e sua história. Vamos ver e ouvir o que rolou na coletiva de imprensa. Boa noite, é um prazer estar aqui. Oi, meu nome é Júlia, eu sou do segundo A e minha pergunta para você, Wagner, é: todo lugar que você vai, você procura saber uma história ou uma curiosidade desse lugar? E se sim, qual lugar e história mais te surpreendeu? Obrigado, Júlia. Excelente pergunta sua, né? Sim, eu sou um apaixonado principalmente pela questão do patrimônio histórico-cultural. Então, as cidades que eu tive a oportunidade de conhecer no exterior e até mesmo no Brasil, eu sempre procurei conhecer aquela cidade ou de fazer um passeio com um guia local para conhecer a fundo, né? Uma das histórias que me surpreendeu, eu posso aqui citar algumas, tá? Mas uma delas foi a cidade de San John, em Granada, onde eu descobri que existem canhões históricos iguais aos canhões aqui de São Sebastião. E um outro local também foi a cidade de Barcelona, né? A cidade de Barcelona passou por duas guerras, e uma delas que destruiu toda a cidade e eles tiveram que se reerguer. E Barcelona, para a gente do turismo, ela é uma cidade modelo, né? Então, isso me surpreendeu muito, como uma cidade que foi completamente devastada por uma guerra, conseguiu se reerguer e se tornar um centro dentro do turismo. Boa noite, meu nome é Luan. Eu queria saber qual foi o lugar que você mais gostou de conhecer. O local que eu mais gostei entre os países que eu já passei foi a Espanha, especialmente Barcelona. Meu nome é Matheus e eu queria perguntar qual lugar você indicaria para uma pessoa que quer uma experiência inesquecível. Obrigado, Matheus. É interessante a sua pergunta, né? Porque dentro do turismo a gente sempre trabalha com expectativas. E claro, cada um vai ter ali a sua preferência, né? Tem gente que gosta mais de natureza, tem gente que gosta mais de patrimônio histórico, tem gente que prefere mais a calmaria do campo, né? Isso vai depender um pouco mais de perfil. Porém, vou tentar responder a sua pergunta, né? Pelo menos para mim, assim, um local que me chamou muita atenção foi Ushuaia, na Argentina, né? Que é conhecida como o fim do mundo. É a cidade mais austral do mundo, né? Por isso ela tem esse apelido de fim do mundo, onde você tem geleiras, você tem uma história de povos indígenas, originários, e está próximo da Antártica, né? Então você tem muitos animais marinhos que vivem ali naquela região. Então, para quem gosta desse contato com a natureza e gosta de sentir frio, é um local assim maravilhoso. Boa noite, meu nome é Cauã e eu gostaria de saber como foi o início da carreira como turismólogo. Obrigado, Cauã. Como todo começo de carreira, né, a gente sempre tem um nervosismo, né? Eu tive a felicidade de, assim que eu entrei na faculdade, eu comecei trabalhando como empacotador num supermercado, que hoje é a Rede Dia, né? Na época chamava Mercado Canto do Mar. E ali eu trabalhei 8 meses, então foi o período que eu entrei para poder pagar a faculdade. Ali eu paguei os 6 primeiros meses da faculdade e logo em seguida eu fui aprovado num concurso para estagiário. E dentro do estágio eu fiz 2 anos, onde eu fazia faculdade à noite e fazia meu estágio na Secretaria de Cultura e Turismo na época, que era uma cultura, a cultura era integrada junto com o turismo, né? E ali, então, eu pude fazendo a faculdade e durante o dia eu colocava em prática aquilo que eu aprendia na noite anterior. Então, isso fez com que eu pudesse desenvolver várias habilidades, principalmente tendo esse contato, principalmente com o público estrangeiro. Boa noite, eu sou a Bruna. Uma pergunta. Você tem que ser fluente em mais de 2 idiomas ou não? Obrigado, Bruna. Essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? Quando eu fui trabalhar com turismo, o ideal é que as pessoas que trabalham com turismo, que elas falem pelo menos, né, o inglês, que é a língua universal,
e pela nossa localização geográfica, América do Sul, que a gente também fala o espanhol. Então, o inglês e o espanhol são as línguas mais requisitadas para os profissionais da área de turismo, né? Mas, enquanto profissional de turismo, você não tem limite para idiomas. Quanto mais idiomas, melhor. Então, por exemplo, hoje eu falo 5 idiomas, né? Além do português e do inglês, eu também falo francês e italiano, porque trabalhei numa companhia francesa e trabalhei numa companhia italiana, né? E também são línguas latinas, o que faz com que o português e o espanhol dessem uma grande base para poder aprender o italiano e o francês. Mas o ideal, eu gostaria de falar mais de 10, né? Inclusive até eu estudo outros idiomas como o alemão, que é uma língua, né, um pouco diferente, né, do português, e também do russo e japonês. Eu queria saber qual lugar mais acessível em questão financeira você já foi. Ah, essa é interessante, hein, Júlia? Alguns países da América do Sul são mais econômicos, tá? É claro, isso vai depender muito da variação de câmbio, a cotação do dólar. Por exemplo, quando eu viajei aqui para a América do Sul, né, a bordo do cruzeiro, os países mais econômicos para a gente era Uruguai, né, e a Argentina, porque na época o $1 era 3,20, né? Mas hoje, por exemplo, está quase 5,60 aproximadamente, né? Então isso, a questão do barato ou caro, ele vai variar de acordo com o dólar, né? Com o câmbio internacional do dólar, tá? Mas existem algumas dicas assim de como fazer um mochilão, de como conseguir visitar esses países de forma acessível, tá? Existem canais especializados, existem consultores que podem ajudar dando essas dicas. Mas geralmente, de um modo, né, genérico, os países da América do Sul, principalmente a Argentina e o Uruguai, costumam ser acessíveis. Italiano. Loro sono meravigliosi. Francês. Vous êtes maravilhoso. Inglês. You are wonderful. Em espanhol. Ustedes son maravilhosos. Os 4, vai. Wagner Gonçalves, esses alunos realmente são maravilhosos. Você sabia que o turismo também está ligado à cultura de paz? A partir do momento que você viaja e conhece outras culturas, você está promovendo o entendimento entre os povos. Acesse as nossas redes sociais do Instituto Super Eco e saiba mais da ação do projeto Tecendo as Águas.